Vender pela internet, mas será que é difícil ou podemos dizer que é algo que nós já fazemos há muitos anos? Mas trazer uma estratégia justamente com apontamentos, com um bom gerenciamento e uma consultoria eficaz e gerar mais de 10 milhões de reais de resultados para os seus clientes. A nossa entrevistada de hoje no Business in Connections é Cláudia Baracho, treinadora da CRV Consultoria e Treinamentos. Então, se quer vender, bora para o nosso BC. Alô, amigo, alô, amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Business in Connections de hoje, aqui no canal do YouTube Sidney Botelho, também no canal Podcast Business in Connections, no portal WIG, no canal do YouTube do WIG e também no WIG Play. Muito prazer, sou o Sidney Botelho e a partir de agora você vai saber totalmente as técnicas para você vender. E o mundo mudou, o nome é Social Selling. Tem tantos nomes, mas na verdade você vai ver que é tudo vendas. E eu trago uma treinadora, uma consultora da CRV, treinamento e consultoria. Seja bem-vinda, Cláudia Baracho. Que honra tê-la aqui. Tem um programa no SBT de Campinas, também na Rede TV do Espírito Santo. Tem até vergonha de estar aqui à sua frente, viu? Por favor, né, Sidney? Eu que agradeço o convite. Muito obrigado pelo espaço, viu? Não, eu que agradeço. A gente estava conversando aqui, nós somos de uma geração onde a lista OESP... Olá, galera! Os saudosistas aí! Era o nosso CRM. Exatamente, E hoje falou todo mundo quer um tudo. lead que vem da internet. Como que é vir, você que trabalhou muitos anos, até mesmo na mesma companhia que eu, a Telefônica, e você vir lá de trás, construindo esse processo da televendas, e hoje você tem a empresa no digital. Mas vamos voltar lá no passado. Nossa! Como que foi essa adequação do analógico para o digital? Vamos dizer assim. Olha, foi bem isso mesmo, né? Eu sou da época do analógico mesmo, né? Como você disse, trabalhei na Telefônica, mas antes da Telefônica, né? Sem querer revelar a idade, mas já revelando, eu fui uma das implantadoras aqui também da BCP. Lembra da BCP? Nossa, meu primeiro celular foi da BCP. Pois é, eu participei do time, né, de atendimento ao cliente da BCP. Logo em seguida, participei da implantação da Claro, né? Toda a parte de GSM, chip, que era novidade. Então, eu estava como linha de frente no atendimento ao cliente, né? E também como back-office. E logo em seguida, fui para a Telefônica, né? Mas na Telefônica eu já entrei na área de treinamentos mesmo, desenvolvimento de pessoas, né? Que era algo que eu gostava. E é muito engraçado, né, Sidney? Porque eu vendo desde os 14 anos. Porque na nossa época, eu sempre costumo dizer que a gente esperava pelos 14 anos, porque a gente podia tirar uma carteira profissional, né? Eu comecei a trabalhar com meus 10 anos de idade e aos 13 eu já estava com a minha carteira profissional. Na realidade foi aos 12, né? Porque eu sempre gostei de ser independente e ter dinheiro, muito legal. Entendeu? A geração de hoje, tem gente aí, meu filho deve estar com uns 23 nem trabalha. A minha tá com 20, que é só estudar, mas tá tudo bem, isso daí fica para uma outra conversa, mas enfim. E eu fui da lista telefônica, né? Só que também naquele tempo, vendedor não era uma profissão valorizada, né? Muito pelo contrário. Por muitos anos o vendedor foi um cara estereotipado. Exatamente, né? Tipo assim, não deu certo na vida, virou vendedor, né? E com 14 anos eu não era muito provida de beleza. Eu ia atrás daqueles... não. Hoje eu posso dizer, não. Aí, mas com 14 anos não era. Então tá bom. Aí, e tinha outras questões no mundo nossa geração, também. Um adolescente de 14, 13 anos era zoadinho, né? Lembra? Não, mas tinha alguns... mas as empresas, você vai lembrar disso, né? Da lista amarela. Geralmente eles falavam o quê, né? Moças de boas aparência para auxiliar de escritório, secretariado, entendeu? Sim. E aí eu tinha tudo no meu currículo, a datilografia, tudo que podia ter, né? Gente. Só que eu não tinha boa aparência. Então eles me colocavam aonde? Na área das vendas. Só colocando, hoje você seria contratada, porque esses dias eu recebi num grupo de WhatsApp de empresários, preciso de uma assistente
administrativa que tenha pontualidade, não falte e que venha na sexta-feira. Exatamente, Olha olha só. isso. Mudou o negócio. O pessoal de sexta não quer mais trabalhar, vai pra rave na quinta. É todo de segunda a quinta agora, né? A geração Z, mas enfim. Eu saía na época, às quintas-feiras, e tava lá na sexta, no sábado fazendo plantão, e saía, virava à noite e Era tava igual lá eu, trabalhando pontualmente. Na realidade, você saía na quinta, né? Quinta pra eu sexta. saía na segunda. Deus me livre. Mas eu era pontual no trabalho, mas Meu enfim. Não, naquela época eu era nova, né? Então não tinha problema. Hoje, impossível fazer isso. Mas enfim. Então eu acabei criando um bloqueio com as vendas, tá? Então quando eu fui passando pelo teleatendimento, televendas e tudo mais, por incrível que pareça, eu sempre era aprovada no processo seletivo de vendas. Mas eu não ficava. Eu falava, vender não. Eu não quero vender, eu não gosto de vender, né? E assim, eu fui para a área de gestão de pessoas, sou formada em gestão, né, de recursos humanos, pós-graduada em gestão de negócios. Na Telefônica, me contrataram para treinar e formar pessoas. E olha só que coisa engraçada. Os meus melhores treinamentos eram os motivacionais de vendas. A equipe saía impactada. E eu falava assim, que loucura isso, como que eles podem gostar de um treinamento que eu faço por fazer, né? E aí teve aquela divisão de Telefônica para Vivo e simplesmente o meu chefe me chamou e era muito funcionário para pouca vaga, né? E simplesmente o que sobrou para mim? Ir para uma operação de vendas. Chorei o final de semana inteiro porque eu falei, tudo que eu construí até hoje na minha carreira, tinha só 28 anos, acabou. E outra coisa que é discriminada é o call center. Total. Onde se muito. você antigamente, você não sabe o que fazer, vai vender. Era o operador de telemarketing, agora né? vai no telemarketing. Deixa eu só falar dos nossos patrocinadores rapidinho aqui, que então o tempo urge. E eu não posso esquecer, lembrando que o Business in Connections, ele tem o apoio da agência Soul Digital, da nossa Bárbara Fiuza, também da Doco Technology, CRM Bitrix 24, gerencie toda a sua equipe, produtividade com o Bitrix 24. Toye Produções e Eventos. Você é treinador, você é palestrante, quer produzir o seu evento? Toye Produções e Eventos. Também Unielas Marcas e Patentes. Não deixe sua marca assim, qualquer um pode pegar, registre. Também a sua ideia é fundamental. Toye Treinamentos, os maiores treinamentos motivacionais através do método Agir para Vencer são feitos pela Toye Treinamentos. E a nossa patrocinadora Master, Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrante. Quer ser um palestrante igual a nossa Cláudia Baracho? Bora! Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes para você. E aí, você estava lá... Por no fim, call center, tal. enfrentei, né, porque questões da vida mesmo, né, eu tenho uma filha hoje de 20 anos e na época eu era mãe solo, né, então eu não podia ficar desempregada. E aí eu fui enfrentar esse desafio e posso te garantir que foi o melhor desafio da minha vida. Nossa. Descobri que eu era uma vendedora muito boa, uma gestora melhor ainda em vendas. E a nossa equipe acabou se tornando uma equipe campeã de vendas e com isso eu fui adquirindo mais contas e contas até ser gerente nacional de vendas, né, de uma das maiores operadoras. Mas ali era telefônico ou atento? Então, eu fiz os dois, tá? Primeiro eu fui atento. Gente, que eu trabalhei no grupo, então... Primeiro eu fui para Atento, né? Passei todo o processo dentro da Atento, desde a operadora de telemarketing até a gestora de recursos humanos. Depois a Telefônica me chamou, aí eu fui para a Telefônica, só que um ano depois já mudou para Vivo. Tá bom. Aí nisso eu voltei para Atento, mas já como gerente de operações. Sim. Entendeu? E aí eu comecei a fazer implantações também, né, de time de vendas e tudo mais. Saí desse processo, né, e tive que aprender a empreender. Tá? Por quê? Que é um dos maiores desafios. Exatamente, né? Eu tive uma questão de doença familiar do meu pai e eu não tinha mais a disponibilidade de ficar viajando para a empresa ou então ter o meu horário preso. Sim. Então eu imaginei, bom, eu vou empreender. E nesse do empreender, você vai descobrindo cada vez mais as suas aptidões e habilidades, né? Sim. E eu fui trabalhar justamente com o quê, Sidney? Vendendo algo que eu sempre gostei muito, acessórios femininos e bolsas, né?
Aí eu abri a marca Louca por Bolsas, tá? Louca por Bolsas foi um grande sucesso, né? Coloca um pi aí na hora da edição depois. Minha esposa não pode ver essa questão, não. Minha esposa gosta de bolsa. Hoje já não tem mais a Louca por Bolsas, que bom. tá? Mas foi um grande sucesso a Louca por Bolsas. E foi ali que eu me descobri como empresária, vamos se dizer assim, né? Na época, mais ou menos uns 13 anos atrás, Sidney, eu vendia já 5 mil reais de bolsa por dia, tá? Nossa. E fazendo exatamente... 150 mil por mês. Exatamente. O que eu fazia, Sidney? O que nós fazemos hoje dentro do digital, que é chamado social seller? O vendedor porta a porta. Tá. Entendeu? Então, eu escolhia, né? O meu diferencial era esse. Eu escolhia as minhas clientes de acordo com os produtos que eu vendia, que eram produtos, né? Hoje chamados de produtos high tickets. Mas, como eu falo nas minhas palestras, nós fomos ensinadas, principalmente nós mulheres, né? A cuidar de casa, marido, esposa, ou então estudar, né, se trabalhar numa grande multinacional e ter um cargo importante, ou então até mesmo uma funcionária pública que você estaria garantida para o resto da vida. Sim. Mas nós não fomos ensinadas a empreender e nem ser empresárias, né? Isso foi na cara e na coragem, que eu falo que é os 2 Cs. Cara e coragem. Cara e coragem, exatamente. E obviamente, né, que todo comércio tem o alto e baixo. E quando chegou a parte do baixo, eu quebrei. Tá? E precisava sobreviver, né? Que é o primeiro pilar do empresário, a sobrevivência. A minha família inteira, Sidney, da região do Brás e da 25 de março, ali naquela região da Feirinha da Madrugada, né? O meu pai tinha um box lá. Então o comércio já está enraizado, já está dentro do sangue. Já. O tempo inteiro, né? E eu só pensava, preciso fazer dinheiro. E como meu pai ficou doente, o box dele ficou fechado, eu fui lá e abri o box dele, que era uma bomboniere. Tá. E a partir disso eu comecei a vender água, né? Foi bem na época de final de ano. Eu também chegava a fazer 3 mil, 4 mil reais vendendo água todo dia. Nossa, a água, R$3, pô, você vendia quase Com muito lucro, porque eu comprava ela a 50 centavos. Não, R$1.000, você fazia 3 mil. É. Exatamente. Porque, assim, infelizmente, né, a nossa sociedade, ela ainda acaba discriminando, ou então as pessoas não acabam enxergando tanto valor, entendeu? Em pequenas ações. Você era um Rick Chester feminino. Quase. Eu acho que, na realidade, a minha necessidade, ela falava muito mais alto, né? Então, eu só faço, tá? Saí, né, desse período, tudo mais, acabou, né, o ciclo do meu pai aqui na Terra, e eu falei, poxa, preciso voltar. Só que eu tinha uma questão muito particular comigo, a aceitação, né? E diante dessa questão da aceitação, eu voltei para o CLT. Tá bom. Fui trabalhar na empresa, né, de consórcio, uma empresa muito conceituada aqui, mas como gestora para implantar toda a parte de atendimento e call center deles. Só que eu já tinha sido picada pelo venda-vírus. Quando você é picada pelo venda-vírus, Sidney, não tem o que fazer. E foi justamente isso que aconteceu. Eu não ganhava dinheiro dentro dessa empresa. E isso foi me incomodando, né? Uma vez por mês, um salário. E eu estava acostumada a pegar dinheiro todos os dias. E aí, um belo dia, uma amiga minha me falava, você tem que ir para a rua vender, você é muito boa. Só que, apesar de eu ter feito tudo isso, eu ainda tinha uma crença limitante, né? Se você tem um bloqueio, um preconceito em relação a uma profissão, a não ser que você traga dentro de você uma satisfação. Porque eu penso assim, vou até falar com o amigo de casa rapidinho, se você não tiver satisfação no que você faz, o fracasso realmente está perto de você. Não adianta você apenas vislumbrar a questão financeira, ali totalmente uma rotina estruturada, se no final, mesmo você tendo uma recompensa, você não tiver satisfação naquela recompensa. Tudo virá por água abaixo. E era exatamente o que acontecia comigo, Sidney. Eu não tinha satisfação. Eu fazia por necessidade, eu só vi o lado financeiro, né? E aí, na verdade, são 3 ciclos, né? Que eu sempre falo nas minhas palestras. O de frustração. Sim. Você já não estava mais, você estava no de sobrevivência. Exatamente. Buscando o ciclo da prosperidade. É isso mesmo, né? Então, assim, eu não me enxergava como boa ainda, né? Por conta de questões de crenças.
Só que eu acredito que meus amigos não aguentavam mais, eu todo dia no refeitório reclamando que eu não tinha dinheiro para pagar as contas no final do mês, né? E nisso uma amiga minha falou, ela falou, você precisa ir para a rua, você tem que vender, você é uma boa vendedora de consórcio. E eu não aceitava aquilo, até que um dia, né, ela era gerente de um dos bancos lá, ela falou, olha, eu não posso fazer isso, mas eu preciso fazer para ver se você consegue enxergar. E nisso ela abriu a conta de uma das vendedoras, eu lembro até hoje, era dia 20 de algum mês, e simplesmente a vendedora tinha recebido 25 mil reais. Aí eu ainda não quis acreditar, tá? Ela simplesmente, eu falei, tá, mas isso é um investimento que ela deve estar guardando há muito tempo, né? Ela falou, não, Cláudia, isso é só o vale dela. Aí eu fui para casa, pensando, analisando o relatórios. vale era 50% do valor, né? Exatamente. Algumas empresas 40%, Exatamente. mas depois com os descontos saía elas por elas. Exatamente, então, você poderia Sidney. colocar aí que ela estava ganhando em torno de uns 60 mil mês. Exatamente, porque o consórcio, ele tem um sistema de trabalho que você ganha do mesmo cliente durante um ano. Sim. Entendeu? Então, isso vai se formando uma bola de neve, né? Então, depois de 3, 4 meses, você já consegue ter um ótimo salário como vendedor. E ali, aquilo despertou a minha curiosidade. Passei 3 dias pensando. E aí, eu cheguei no diretor comercial e falei para ele que eu queria ir para a rua. E ele falou para mim assim, eu não posso transferir porque você tem um salário fixo e os vendedores aqui não têm salário fixo. Você vai ter que pedir a conta e eu vou ter que te recontratar. E eu falei, tá bom, eu aceito. Nossa. Né? E ali eu pedi a conta, tinha já 2 anos de empresa, não recebi nada, e fui para a rua vender consórcio, tá? Só pedi algo para ele. Ele falou o quê? Eu falei assim, eu quero ficar do lado do melhor vendedor, da melhor loja, né? E aí eu tinha um relatório, eu sabia quem era. E ele permitiu que eu ficasse do lado desse melhor gerente. E aí foi onde eu consegui finalmente, Sidney, construir a minha vida, a minha carreira e a minha estabilidade financeira foi dentro do consórcio. Passei 10 anos trabalhando com consórcio. Amo, foi um ciclo maravilhoso. Só que depois veio não só a questão financeira, a realização começou a bater. Porque não era mais sobre dinheiro. Era sobre crescimento. Para onde isso vai me levar? Que aí entra aquela questão. Você estava trabalhando por metas. E, ao mesmo tempo, por metas, muitas vezes você bate as metas. Sim. Isso daí é normal. Mas vai chegar uma hora que vira um ciclo virtuoso e vicioso também. Sim, porque virtuoso que você está ali tendo, uma qualidade financeira bem. Sim. E o vicioso que você não consegue sair daquela zona incômoda. Exatamente. E você fica lá, não. É a tradicional zona de conforto, mas é uma zona de conforto que você está num túnel e está cada vez afundando mais. Você acha que está indo para frente, mas na realidade você está andando para trás, Sim, entendeu? porque se você... Aqui, ó, até para o amigo de casa, conversando com você, muitas vezes, se prender em uma só atividade, você pode entender que o seu ciclo de vida dentro da empresa ou dentro do setor de atuação, ele está diminuindo. Porque se você não busca algo que se aprimore, se você não vai buscar um conhecimento, se você não se desenvolve, com certeza quem está próximo de você está tendo essa iniciativa, você vai ficar ultrapassado e você, como empresário, vai ter que encerrar as suas atividades logo a logo. Exatamente. É o que você fez. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo, porque dentro do consórcio, né, eu também tinha a questão, eu era uma boa vendedora, e por todo esse meu histórico, eu falo que eu era uma vendedora completa, porque eu era uma vendedora que eu sabia fazer meus anúncios, Sim. eu sabia simplesmente fazer a minha pré-venda, a minha venda, o meu fechamento e o meu pós-venda. Como a gente está falando do digital também, isso daí ainda tudo no off, né? Isso tudo no off, tudo no off. Hoje e-mail, exatamente, telefone, tudo, exatamente, entendeu? E aí também dentro do consórcio eu tive o meu desafio, eu fui convidada, né, a fazer parte de um grupo de sociedade e inaugurar um escritório novo, né? Então, para mim foi muito bom também, entendeu? Porque eu coloquei toda a minha parte de gestão e liderança que eu já tinha lá atrás, né? E voltei a ter a minha equipe. Foi um grande case de sucesso, tá? Por quê?
A empresa era uma empresa linda, mas ela estava há 8 meses aberta e eles ainda não haviam vendido nada, Tá. né? Faturamento, receita zero. Então, eles me chamaram para trazer toda a minha expertise de negócios, porque eu também era uma das melhores vendedoras a nível nacional de consórcio, tá? E aí, com isso, eu trouxe o que eu mais gosto, formar pessoas, Sidney. Eu acredito muito na formação de pessoas, né? E principalmente as pessoas que querem trabalhar, que precisam trabalhar. E eu fui atrás da Cláudia, que vendia água. Tá. Entendeu? Você mesmo. Exatamente, né? Eu falei, eu preciso daquela Cláudia aqui no meu escritório. O que eu fiz? O escritório ficava no Tatuapé. Peguei um banquinho e sentei ali no semáforo, ali da rua Apucarana, ali no Carrão, Sim. né? E eu fiquei observando durante uns 3 dias aqueles meninos e aquelas meninas que ficavam vendendo bala no semáforo. Então, eu fiquei observando quem trabalhava, quem não trabalhava, quem fazia, quem não fazia. No final, né, saí dando meu cartão de visita, falei, olha, eu estou selecionando alguns vendedores, se você se enquadrar, vocês vão lá. E foi muito engraçado, porque quando eu cheguei no outro dia, tinha uma fila quilométrica desses meninos, né, porque eles acabaram um falando para o outro, e um dos meus sócios chegou e falou assim, Cláudia, tem um monte de mendigo ali na porta. Aí eu falei, pois é, são esses mendigos que vai colocar dinheiro no seu bolso. Fiz ali a pré-seleção, né, como tem que ser feito, fiz alguns testes e consegui extrair 15 pessoas. Bastante, hein? Sim, dessas 15 pessoas, pedi, no caso, na época eu era casada, pedi para o meu ex-marido, meu cartão de crédito mesmo foi até o Brás, compramos roupas para eles, roupas, sapatos, né? Dei dinheiro para cortar cabelo, fazer barba, meninos, as meninas fazer a unha. No outro dia já eram outras pessoas. Coloquei dentro de uma sala de aula. 3 meses depois, Sidney, nós éramos líder de vendas dentro da nossa plataforma. Que lindo, hein? Entendeu? E foi aí... E ninguém abandonou o barco? Não, porque eles começaram a ganhar muito dinheiro. Tá. Não, eu pergunto isso porque, naturalmente, você dá oportunidade e o que eu quero dizer aqui, abertamente, veja, numa iniciativa onde o coração estava aberto... te permitiu selecionar boas pessoas, Sim. bons profissionais que fizeram com que as vendas alavancassem. Exatamente, entendeu? Eu gosto sempre de olhar a necessidade da pessoa e, claro, também a idade. Isso conta bastante, principalmente agora que a gente está aí com a turma da geração Z, né? Do nosso lado. São comportamentos e pensamentos totalmente diferentes. Então, eu fiquei 1 ano com esse escritório, vendemos muito bem, formei muitas pessoas, uns saíram, outros ficaram, né? Normal. E foi aí que eu pensei, e agora? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Tá. E eu estava cansada, né? Como eu te disse no começo da entrevista, eu sou mãe solo, tá? E por incrível que pareça, durante toda a minha correria, eu e a minha filha, a gente nunca teve um momento que a gente pudesse ficar juntas. E a gente viveu isso na pandemia. Tá. Então, começou, mesmo depois da pandemia, isso começou a falar muito forte, né? Sobre a minha liberdade, sobre o meu tempo, sobre a escolha do que eu quero fazer. E não simplesmente das pessoas falarem, você precisa fazer isso e você precisa fazer aquilo. Mas aí entra, eu vou te falar uma coisa bem aberta. É a chegada dos 40 anos. Uhum. É Foi o isso. amadurecimento. É a chegada dos 40 anos. Foi isso mesmo. E quando você chega aos 40 anos, você está naquela transição onde ou você continua estável dentro de uma empresa ou você arrisca. É isso mesmo. E como você veio como vendedora, e o vendedor ele é um empreendedor, querendo ou não. Total. Ele é um sobrevivente das ações dele. É isso mesmo. Se ele não tiver boas ações, ele vai fracassar porque ele que faz o próprio salário. Sim. E aí você estava justamente nessa transição, mas você já vai falar disso porque eu tenho que falar da Voice Training, escola de oratória, formação de palestrantes para você. E justamente eu digo, você quer ser um treinador, quer ser um palestrante, quer realmente faturar de 5 a 20 mil reais por palestra? Tá aí, ó, QR Code na tela para que você possa levar o seu conhecimento, você multiplicar conhecimento e fazer com que as pessoas te entendam. Façam com que
tudo que você transmitir que pertence a você, o seu conhecimento, e você nos treinamentos da Voice Training, você não se torna um Minion. Isso mesmo. Sabe aqueles caras que repetem a mesma coisa na internet? Não, lá é diferente. Você vai manter a sua essência e você vai ser um profissional qualificado e uma comunicação sólida. Voice Training, escola de oratória, formação de palestrantes, uma escola que muda a sua forma de comunicar. E aí, você tava lá, você e sua filha, E aí, pandemia, simplesmente abraçadinhas vem do Gustavo Lima, Bruno e Marrone fazer as né? lives. Só que daí a pandemia acabou e nós tivemos que voltar à rotina, né? Tá. E isso começou a pegar muito forte. Então, assim, eu entendi que meu ciclo dentro do consórcio já tinha terminado. E que eu precisava fazer outra coisa. Por quê? Eu sou movida a desafios, né? Sim. Eu estava até conversando com uma amiga nossa em comum hoje. Eu sou uma profissional de alta performance. Enquanto eu não sinto que eu estou performando, eu acabo entrando em atrito comigo mesmo, Tá. né? E aquilo estava se tornando fácil. Então, se tornou fácil, não era mais o meu lugar. E eu comecei a enxergar a internet com um olhar diferente. Só que eu fui, né, eu conto isso, as meninas acham que não, mas é verdade. Eu fui, sim, iludida com aqueles vídeos, sabe? Ai, ganha dinheiro da praia, da piscina, e veja as vendas caindo no seu celular, né? E eu pensei, gente, eu preciso entender como funciona isso, porque eu sou uma boa vendedora. Eu sei vender. As pessoas têm dificuldade de vender. Então, eu vou ficar rica, vou ficar milionária. Nossa! Se você for trazer bem esses vídeos, intuitivos, Sim, é a faca Guinson lá atrás. exatamente. Da nossa geração. É isso mesmo. Só que tem que tomar muito cuidado com esses caras. Clique aqui, arraste Não. aqui e comece a ganhar isso. Acabei de fazer a propaganda da Voice Sim. Training aqui. É real. Quanto que ganha um palestrante? No mínimo 5 mil aí, numa palestra de 40 minutos, mas né? como se tornar um palestrante? Sim, Aí exatamente. não tem enganação. É errado aqueles caras que falam, venha ganhar 100 mil reais em Não, uma semana. Cara, só impossível. pelo seu celular. Isso é mentira, gente. Esquece. Se você não tiver tráfego, se você não tiver investimento, Toda se uma você não tiver estrutura por trás, Sidney. cara, é mentira, abertamente. Estou aqui no É isso Portal mesmo. IG, estou no meu canal do YouTube, estou em todas essas plataformas, é mentira. Não caia no conto do vigário. Se você não ganha dinheiro sem trabalhar. E eu caí. A não ser que você colocar aí seu pezinho naqueles aplicativos aí que o pessoal paga para ver seu pé. E Tá olha bom? lá, viu? Não, e ganha, Até ganha, lá ganha. Mas parece que já tá meio concorrido também, né? Se eu mostrar o meu pé, todo mundo tá pagando para eu tirar o pé. O meu não dá certo. Mas, enfim. E aí eu comecei a estudar sobre o digital Ai, e tudo mais, né? E eu achei que eu ia ficar rica com e-book. Olha só, né? Minha santa inocência. Fiz um e-book, né? Lindo, maravilhoso, né? Como você destravar as suas vendas, né? Enfim, R$ 49,90, Sidney. Um amigo meu me ajudou, fez a minha página de vendas, colocamos lá. Aquela eu achei landing page, gente. aquela landing page, aquela coisa linda. Fantástica. Falei, vai vender. Beijo E aí, nenhum. acordei no outro dia achando que ia estar cheia de notificação de vendas, né? Eu nunca vendi um e-book. E ali, Sidney, o meu mundo caiu. Cara, sabe o que você passa? Vou olhar pro amigo de casa, vai, que eu gosto de falar esses recadinhos sérios. São tantas pessoas mentindo na internet. Crie um e-book e comece a faturar milhões vendendo e-books. Clique aqui e você vai cair num curso gratuito onde a pessoa não vai falar nada. Máximo lá ele vai passar 1 ou 2 dicas depois de 20 minutos que ele só falou dele. O mal da internet é as pessoas não conseguirem construir justamente uma marca sólida. É isso mesmo. E com isso, no driblinho, outras pessoas. E foi exatamente, sem sacanagem, tá? Foi exatamente isso que aconteceu. E, né, eu falei, caraca, e agora? Preciso resolver isso rápido. Tá. Né? Só que eu não tinha mais tempo para ficar estudando. E foi aí que eu entrei num grupo de mentorias. Tá. Né? Só que eu também, nesse grupo de mentorias, né, vou até olhar para a câmera, porque eu acredito que muitas pessoas vão se identificar, eu acabei investindo o que eu não tinha, achando que eu ia ter a resposta do que eu precisava, né? Infelizmente, eu não tive. Ou seja, uma outra decepção.
entendeu? Aquele treinador que te promete ficar do seu lado e coloca os minions dele para te atender. Teve alguns pontos, não vou falar que não foi 100% válido, né? Era um acompanhamento de 6 meses, para você ter ideia, eu fiquei 2. Tá. E eu simplesmente, né, falei com Deus, Papai do Céu, né, na virada do ano de 2023 para 2024. Mentira daqui! Não foi nem isso. Eu falei, é o seguinte, isso aqui vai ter que dar certo, porque agora eu não tenho outra opção. É 50% o senhor, 50% eu. Eu sei que você vai fazer a sua parte. E eu vou estar aqui na Terra fazendo a minha parte. Então, eu parei de ouvir, sabe, vozes, entendeu? E eu coloquei no único lugar toda a minha experiência e toda a minha expertise, né? E vim aplicar dentro do meu negócio. E foi aí que eu descobri o social selling. Porque muito se falava dentro do meu grupo de mentorias, né? O social seller, o SDR, o closer seller. E eu ficava com vergonha de perguntar o que era. Até porque ela me dava como referência, né? Desses profissionais. E eu ficava assim, gente, mas o que é isso? E aí vai eu pesquisar, porque eu sou muito curiosa. E aí, quando eu comecei a pesquisar, então eu entendi que o social seller nada mais é que o nosso vendedor porta a porta. Tá? Ele vai conectar com aquele grupo específico, ele vai fazer um filtro. Exatamente. E é muito interessante, né? Nós que viemos dessa transição de carreiras, eu estou falando das carreiras, não a nossa, mas da criação, porque do vendedor que era justamente aquele cara que pegava a lista telefônica, do A ao Z, ficava ali dias e dias. O dia inteiro ligando. Aí depois já selecionavam, já viu uma lista fechada muitas vezes nos call centers. Depois aqueles leads que eram até vendidos e comprados em vários pontos ilegais. Hoje tem o LGPD, graças a Deus. Né? Depois as automações, sistemas e hoje fica fácil com as redes sociais. Sim, total. Mas como atrair esse cliente, que é aí que eu quero entender. Como que você e os SDR da vida, os sellers, social sellers... Aí, assim, só para explicar para nossa audiência, para quem não sabe, né? Então, o social seller é o nosso vendedor porta a porta. O SDR é o operador de telemarketing, né? E o closer é o vendedor, é a pessoa que fecha o contrato. Então, dentro do digital hoje, se dividiu esses 3 profissionais, coisas que há 20 anos atrás não existia. Um vendedor fazia tudo, né? Até pelo volume, tá? Então, assim, qual que é o papel do social seller? É como você disse, o próprio nome já fala, né? Social seller, e o que significa? Vendedor social. Para você poder vender, você primeiro precisa socializar. E o que é o socializar? É criar conexões, pontos de conexões. Como nós dois, por exemplo. Nós estamos aqui hoje, mas o que trouxe eu ao seu programa? Nós temos pontos em comuns. Conexões. Exatamente, entendeu? Então, a partir disso, nós fizemos o quê? Começamos a conversar ali no WhatsApp, criamos o quê? Um relacionamento. E desse relacionamento, houve o convite no qual eu estou aqui hoje no seu programa. Sim, e se possível no futuro gerar business. Exatamente, é isso que o social seller faz, tá? Só que, por que ele é tão assertivo quando você faz a estratégia certa? Porque você sai desse efeito, né, da internet, manada, de querer ser escolhida. E aí você entende o seu valor porque você escolhe para quem você quer vender. Mas isso leva um tempo. Leva e não leva. Mas depende da estratégia criada. Sim, tem a estratégia certa, né? Tem a cereja do bolo. É lógico, aí que eu falo para as pessoas, não é de um dia para o outro, não é a sua dancinha no TikTok, que isso não pega mais, tá bom, gente? Isso não existe mais. Não é um simples Reels que vai viralizar, a não ser que você pegue uma caneta azul e comece a cantar. Hoje, o viralizar, Sidney, é até preocupante, tá? A maioria hoje dos profissionais mesmo que tem negócios, né? Eles não estão procurados em viralizar, porque muitas vezes quando você tem um vídeo seu viralizado, você traz leads totalmente desqualificados para a tua base. Sim. E para você limpar aquele lead, né, aquela base de novo, é um trabalhão, entendeu? Então, hoje as pessoas elas estão preocupadas, os profissionais mesmo, dentro da internet, em vender o seu produto, em vender o seu serviço, em atrair o público certo. E aí entra um pouco aí do seu trabalho, né? Como atrair o público certo? Através de uma boa comunicação, uma boa narrativa. Você entender quem é o seu público-alvo, para quem que você vai vender. Qual que é o comportamento do seu público?
Sim. Entendeu? E a partir desse momento que você faz isso, né? Então, existe o quê? As curtidas, as interações. É tanto que eu uso muito, né, o meu slogan, transforma suas curtidas em vendas. Chegam muitos empresários para mim falando assim, eu não estou vendendo, a minha empresa não está faturando. Aí eu falo, me dá a sua rede social. Aí assim que eu abro a rede social dele, ele tem 80 curtidas. Eu falo, vamos lá. Vamos analisar. 10% dessas 80 curtidas, você já teria vendido para 8 pessoas. Entendeu? Eu falei assim, então é um olhar estratégico e um olhar carinhoso também, né? Do que você faz dentro da sua rede social. Passou-se muito, né? Hoje a rede social é uma máquina de fazer dinheiro. E o social seller, ele veio justamente para isso, tá? Unir as pessoas. Eu costumo dizer que a internet separou, né, os mundos, e o social seller veio para unir as pessoas. Não, e é legal o que você está falando, que... mas tem que tomar muito cuidado, amigos, para não se tornar aquela coisa robótica. Não. É o socializar. Nós estamos falando de algo de conexão mesmo. Isso. Onde não é inteligência artificial, é uma pessoa, é Isso. diferente. É o atendimento humanizado. As pessoas... 2 pontos, Sidney, isso que eu sempre trago. Disso, as empresas estão carentes disso. Eu sempre trago, tá? 2 pontos. As pessoas estão cansadas de falarem com máquinas, tá? E o seu cliente não quer ser encarado como cifrão. Ele quer ser visto como uma pessoa. Por isso que é importante você ter pontos de conexão. E aí, o que você faz? Trazendo aqui uma palhinha de como que funciona, tá? Vamos supor, eu entro no seu perfil e eu vou qualificar você. Então, como que eu começo a qualificação? Pela foto do perfil, pela bio. E aí, simplesmente, eu vou lá nos seus posts, eu dou uma olhada mais ou menos nos seus primeiros 5 posts. Eu olho qual é o celular que você tem, quais são os restaurantes que você frequenta, né? Se seu terno é um terno bem alinhado. Tá tudo alinhado lá nas minhas redes? Tá tudo alinhado. Minha roupa também, que hoje eu tirei a camisa social, vocês estão percebendo? Mas tá tudo alinhado. Que eu tô de camiseta aqui por baixo. Exatamente. O blazerzinho eu tenho que manter, Tem que manter, né? Tem que manter. E aí a gente qualifica. Sim, tem a qualificação do cliente, né? Que eu brinco, que é o cliente com cara de Pix e o cliente com cara de Juliette. O que é o cara de Juliette agora? O cara de Juliette. Eu conheço o cara de Sandy. O cliente com cara de Juliette é um cliente que não está qualificado para comprar o seu produto, vamos dizer assim. A Juliette era aquela do BBB, por isso vocês usaram esse nome aí? Não, Juliette é o óculos, né, que o pessoal usa. Tá, entendi, pô. Entendeu? Eu vou ser sincero, gente, eu tô em muitas áreas, eu tenho muito conhecimento, mas eu não entendo de memes, esses trocadilhos modernos, de forma alguma eu entendo. A gente vai se atualizando. Mas não, eu não entendo de meme. As minhas figurinhas só são o coraçãozinho, o carinha e o cocôzinho. Eu só mando isso para as pessoas, nem um joinha eu faço. Exatamente, e aí eu consigo qualificar que tipo de produto que eu vou oferecer para aquele cliente. Entendeu? O que ele gosta, o que ele não gosta. Mas como que eu vou descobrir isso, Sidney? Levando ele para uma conversa no direct. Entendeu? Então, eu chego fazendo um breve elogio seu. Nossa, Sidney, adorei o vídeo que você fala sobre o assunto tal. Mas parabéns. Mas tá mecanizado, algo copy-paste? Depende da maneira como as pessoas estão fazendo. É igual você falou. Tá muito copia e cole. Meio entendeu? desumano, sabe? Mas quando você traz isso de uma maneira mais gentil, o que acontece? Hoje as pessoas não se têm o trabalho de olhar a rede social do seu cliente. Sim. Entendeu? Então, quando você traz o ponto de conexão, já fala, né? Conexão. Ele é extremamente importante para que faça com que ele converse com você. Né? Falar da família, falar de um cachorrinho, entendeu? De algo. Ou então, de repente, pega um post que está lá embaixo, escondido. Nossa, eu estou acompanhando a sua trajetória. Automaticamente, já solta o gatilho que, nossa, ela teve o trabalho de me pesquisar. Não, você está falando um detalhe, eu tive uma mudança nas minhas redes sociais gigantescas, tá, gente? A agência Sold, que é a minha agência lá, ela sofre comigo, porque... eu tenho 10 profissões e exerço as 10. Então, sinto muito. Do nada, o cara tá ancorando o telejornal, daqui a pouco tá no Morumbi narrando futebol, daqui a pouco o cara tá celebrando o casamento, daqui a pouco ele tá treinando um grupo de engenheiros agrônomos, daqui a pouco ele tá fazendo uma imersão com hipnose. E como assim, né? É algo louco, escrevendo 13 livros. Mas depois da pandemia,
Foi onde teve essa mudança de chave e eu padronizei as minhas redes sociais. Mas a única coisa que eu sempre deixei claro para a minha equipe era o trabalho humanizado. Sim. Eu quero ter fotos dos meus filhos, eu quero ter interação com o meu público, eu quero que a minha esposa esteja presente, tudo isso daí eu quero que eles realmente participem. Ah, mas Sidney, muitas vezes isso daí pode atrapalhar. Não atrapalha. Eu quero conexões. E posso dizer abertamente aqui na câmera aberta comigo e a Cláudia Baracho que o resultado foi significativo. Mas porque eu sou assim, humano. Porque na realidade as pessoas, ela compra primeiro você para depois comprar seu produto e serviço. O que ele tem em comum comigo? Minha esposa me colocou à venda e não entendeu o lance não. Eu acho que ela não colocou na plataforma certa. Mas enfim, então o que acontece? Primeiro as pessoas compram você, para depois comprar o seu produto e serviço. E você falou algo aqui na nossa conversa que também é bem interessante, eu venho estudando e me aperfeiçoando muito sobre isso. O poder da marca, o poder do brand, né? Então o seu nome é o que grava na cabeça das pessoas, entendeu? E aí a partir disso o que ele faz? Para depois o cliente descobrir o que você vende. E aí ele vai entender se o produto que você está vendendo cabe para ele ou não, entendeu? E essa é a importância do social seller na rede social. Então eu vejo muitos clientes perdendo assim rios de dinheiro. Fazem tráfego pago, mas não tem ninguém para receber. Eu gosto de usar muitas analogias, porque faz muito sentido quando eu trago isso. O tráfego pago nada mais é que uma panfletagem. Imagina você estar colocando 10 meninos na rua, no semáforo, para panfletar da sua escola de treinamentos e palestrantes. E aí está chamando pessoas, né? Tem um endereço lá. As pessoas ficaram entusiasmadas com um panfleto muito bonito e chegaram até a sua escola. E não tem ninguém para atender. O que vai acontecer com essas pessoas? Vão embora. É o que acontece com o tráfego pago. Basicamente isso. Nossa, deixa eu falar aqui dos nossos apoiadores, então quem vai embora é o patrocinador. Vou falar aqui da agência Sou Digital, da nossa Bárbara Fiuza, CEO que cuida das marcas do grupo Sidney Botelho. Também quero falar da Doco Technology. Não adianta você ter lead e você não ter um CRM, não é verdade? Bitrix24, nosso apoiador Doco Technology. Também, imagine só, você precisa produzir eventos. Aí vem a Toye Produções e Eventos produzindo o seu evento. Se você é treinador, se você é palestrante, você tem que fazer aquele funil de venda para levar as pessoas para dentro do seu evento e comercializar. E aí, você tem que registrar a sua marca. Quem registra? Unielas Marcas e Patentes. Cuida também de todas as marcas do Grupo Sidney Botelho. Obrigado, Luísa Caldas. Toye Treinamentos, levando o método Agir para Vencer para a sua companhia, aumentando a sua performance, diminuindo até o turnover nos call centers através do método Agir para Vencer. Atitude, gestão, inteligência emocional, relacionamento para você alcançar os resultados. E por fim, a nossa patrocinadora Master, Voice Training, escola de oratória, formação de palestrantes, formando você, executivo, num palestrante para fortalecer ainda mais a marca da sua empresa. Uma nova forma de se comunicar é com a Voice Training. Cláudio, o negócio passa aqui. Você trabalha no SBT, você trabalha lá na Rede TV, o negócio aqui flui. Mas hoje, rapidamente, como que uma pessoa que está começando, pequenininho negócio, pode ter um social seller, um time como esse? E qual é o plano de ação para que ele alavanque? Quanto tempo? 3 perguntas e uma só. Olha, o plano de ação colocar esse cliente, né, esse profissional para atuar na conta dele. Quando eu descobri o social seller, eu tinha só 486 seguidores, foi quando eu fiz os meus primeiros 50 mil reais no orgânico. Só você? Só eu. Eu validei o meu método, entendeu? Então, o que ele tem que fazer? Colocar um profissional, ou então ele mesmo fazer, mas eu indico colocar um profissional, porque a maioria não tem esse tempo, tá? Então, esse profissional, ele vai trazer o cliente certo, principalmente se ele for infoprodutor e mentor. Tá? Porque ele simplesmente vai qualificar esse cliente e vai fazer agendamentos de vendas. E aí, nesses agendamentos, é quando ele começa a fazer caixa.
Tá? Em 3 meses, se ele começar a construir e trabalhar consequentemente com esse profissional, ele consegue bater, dependendo do produto com qual ele vende, tá? Mas ele consegue bater de 50 a 100 mil reais. Tudo no orgânico. Por quê? O segredo é, você escolhe o cliente, não é o cliente que escolhe você. Vou olhar aqui. Então, eu tenho quase 13 mil seguidores. A sua última postagem teve quantas curtidas? Deixa eu ver aqui, que eu posto muita coisa, né? Então, deixa eu ver aqui. Foi com a minha esposa. Referente ao trabalho, vamos no trabalho. Trabalho, deixa eu ver aqui, do curso de oratória. Tive 695 visualizações. Nas curtidas. Curtidas. 17. Comentários. Mas teve 5 comentários. Tá. Então, vamos lá. Então, desses 17, você poderia ter vendido para 2 pessoas. No mínimo, isso jogando um nível de conversão muito baixo. Muito tá? bem. Só nas suas curtidas. Isso eu não estou falando dos seus stories, das suas enquetes, nem caixinhas de perguntas e muito menos live. A live é o que mais converte. Por que você acha que a Virgínia passa 24 horas fazendo uma live direto no lançamento e ela bate milhões? Ela tem uma equipe por trás dela, Sim. capturando todo mundo, que na hora que ela fala, gente, comenta aqui, clica aqui, vocês estão gostando? E aí começa a subir os coração. Aqueles coração é vendas. Tá. Ela tem um time por trás, que é o time de social seller e o time do SDR, que está ali só pescando todo mundo. E depois essas pessoas, elas são abordadas e ela fecha a venda. É isso, pessoal. Cláudia, ó, você viu que voou o tempo, foi algo produtivo, gostou de ter participado do BC? Adorei, Sidney, muito obrigada. Gente, você vê que viaja, né? É uma forma gostosa, é uma conexão, é um flow que nós fizemos aqui, é algo que existe. Falamos da sua carreira, falamos da sua empresa e eu acredito que todo esse processo, ele é sólido. É uma companheira, né, de trabalho de empresas também, isso é interessante, porque é a nossa geração. E eu queria que você deixasse uma mensagem final, olhando ali para os amigos de casa, e eu já agradeço a sua participação. Bom, o recado que eu tenho é que só existem 3 pontos para se alcançar a excelência dentro de uma empresa, de um negócio, né? Processos, pessoas, igual resultados. Então, se a empresa não tem processo claro e definido, uma cultura sólida, de quem ela é, aonde ela quer chegar e aonde cada colaborador vai chegar junto com ela, essa empresa, infelizmente, Sidney, ela não consegue sobreviver. Ou seja, processos e pessoas é igual resultado. Esse é o grande segredo. É isso aí. Veja, o que nós trouxemos hoje para você foi, sem dúvida nenhuma, uma forma de você aumentar suas vendas. Mas para aumentar suas vendas, você precisa de estratégia. Você precisa de um time. Você precisa de pessoas. E, ao mesmo tempo, se você é o executor, reflita. Será que não está na hora de você delegar essa função? Será que não está na hora de você realmente enxergar o crescimento da sua companhia ou das possibilidades que estão à sua frente e você não está aproveitando? Então, cabe a você tomar uma decisão. E o Business Connections de hoje trouxe totalmente esse conceito para você, entendendo que diante de processos, estratégias e, obviamente, sistemas, você consegue alcançar os seus objetivos. Eu, Sidney Botelho, recebi Cláudia Baracho, uma treinadora, uma consultora, uma apresentadora, trabalha líderes, mulheres que realmente veem que um negócio talvez não esteja prosperando, mas entenda, tudo se prospera quando existe um plano de ação. Exatamente. E é isso, é por isso que o Business Connections aqui no canal do YouTube Sidney Botelho, que eu peço para você se inscrever, já deixar aquele comentário que eu preciso saber se você está engajado comigo. Também no podcast Business Connections no YouTube, no nosso Portal IG, no IG Play e também no canal do YouTube do IG. Eu agradeço muito a sua participação, porque negócios são isso. Negócios são você se relacionar, você criar, você inovar, captar uma ideia, utilizar, aprimorar essa ideia e quando você percebe, tudo está caminhando da forma que você
quer. E eu, Sidney Botelho, aqui estou sempre trazendo esse conceito para você, trazendo diversos profissionais e fazendo com que esses profissionais tirem deles algo que venha a somar com você. Então, encerramos o nosso BC de hoje com essa maravilhosa empreendedora e eu, Sidney Botelho, digo sempre: viva o momento com coragem e coração. Muito obrigado, valeu, até o próximo Business in Connections, o nosso tradicional BC.